Em Efésios, capítulo 5, os versículos 1 e 2, lemos: Vocês são filhos queridos e filhas queridas de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Com estas palavras tão profundas, acolho a cada uma e a cada um de vocês para este culto online. Bem-vinda! Bem-vindo! Você está precisando de ajuda e não sabe bem o que fazer? Ou você está em condições de auxiliar? Ou ainda, você exerce uma função de liderança nesse momento e encontra-se em dúvida sobre como proceder? As palavras e as atitudes de Jesus, conforme Mateus capítulo 9, os versículos 35 seguintes, certamente nos ajudarão a refletir sobre esses diferentes momentos e nos serão de grande inspiração para encontrarmos o equilíbrio que precisamos a cada novo dia. Cantemos! Celebramos este culto em nome do Deus Criador, de Jesus, que se compadeceu da multidão que parecia qual ovelha sem pastor, e do Espírito Santo, que inspira e impulsiona a igreja ainda hoje para desempenhar a missão de Deus no mundo. Amém. Oremos. Deus de amor, graças pela vida e por teu cuidado.
Graças por nos acolheres como ovelhas do teu rebanho e por nos guiares por meio de Jesus, o bom pastor. Perdoa-nos quando não enxergamos com misericórdia as pessoas que estão perto ou longe de nós, ou quando falhamos no exercício da empatia e na vivência do amor. Chama-nos sempre de novo para trabalharmos em tua seara. Concede-nos um olhar compassivo e capacita-nos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. O profeta Isaías anuncia: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Eterno cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Amém. Ó Deus, unimos as nossas vozes às de tantas pessoas que clamam por justiça pedindo: tem piedade. Transforma realidades injustas, consola quem experimenta a aflição, fortalece quem sente desânimo, envolve muitas pessoas em tua missão de oferecer vida digna a toda a criação. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar. Mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Porque Deus conta conosco tal qual somos para efetivarmos a sua missão no mundo. Pelas iniciativas de cuidado perto e longe, nós bendizemos a Deus.
Oremos. Fala-nos por meio da Tua palavra, misericordioso Deus, porque desejamos olhar o mundo à nossa volta com o olhar compassivo de Jesus e amar como Ele amou. Amém. Aleluia. Ouçamos do Evangelho de Mateus, o capítulo 9, versículo 35, seguintes. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu a autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a palavra de Deus, a aguardam em seu coração e a praticam. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pedem-me o pão, eu compartilho com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Criador e a comunhão do Santo Espírito sejam conosco. Amém. Na vida, passamos por situações diversas e isso influencia o nosso estado de espírito, determina as nossas ações, o auxílio que precisamos receber ou a ajuda que podemos oferecer, não é assim? Por isso mesmo, ao ouvir este testemunho bíblico, pode ser que você tenha se identificado com uma das ovelhas dentre o povo que se sente nesse momento cansada ou ferida, precisando de colo, de cuidados e de ânimo, ou então que tenha se identificado com Jesus, que exerce a função de coordenação deste movimento missionário, ou ainda que tenha sentido proximidade com a função de um dos discípulos que aceita o chamado de Jesus, deixa-se envolver pela proposta do reino e se põe em ação porque está em condições para tal. Pode até ser que você tenha se identificado com mais de uma destas possibilidades. A situação das pessoas na Palestina no tempo de Jesus, de modo geral, não era nada boa.
Elas viviam oprimidas pelo poder das autoridades romanas e das lideranças judaicas. Na mão destes dois grupos dominantes, o povo sofria com pesados impostos sobre a sua produção, a ponto de tornar-se escrava ou escravo. Sofria com leis que tinham pesos diferenciados para quem era cidadão romano ou não. Sofria com uma forma de religião que mais parecia um fardo do que uma bênção, que era exercida na forma de cobrança, de fiscalização e de punição. Neste ambiente hostil, se convivia com a fome, com as desigualdades entre as pessoas por raça, por religião, por sexo e por condição econômica. Neste sentido, Jesus define a multidão que ele vê diante dos seus olhos como ovelhas sem pastor. Faltava-lhes um verdadeiro guia. Faltava-lhes todo o ambiente de cuidado e de atenção que um rebanho experimenta quando está sob a liderança de um bom pastor. Faltava-lhes alguém coordenando as diversas ações necessárias para o atendimento de toda essa gente e pessoas dispostas a colocarem mãos à obra. Nesta realidade descrita há muitas semelhanças com o que vivemos em nosso país nesse momento. A novidade acontece, segundo o testemunho bíblico, porque Jesus vê a multidão. Com sua aguçada capacidade analítica, ele identifica as causas e antecipa as ações que se fazem necessárias para que aconteçam mudanças significativas na vida do povo. Mas principalmente Jesus vê com o coração. Ele enxerga a multidão com o olhar amoroso de Deus e sente empatia. Por isso ele demonstra compaixão e age com misericórdia. Não se resigna, não se conforma, mas vê, avalia, envolve o grupo que foi capacitado para a ação com os preceitos de Deus, delega tarefas e coordena a missão que se faz necessária. Adiante, ele envolverá não apenas 12 discípulos, mas um grupo maior de 72 discípulos e discípulas que seguirão em duplas, conforme Lucas capítulo 10. O grupo é chamado e enviado para cuidar primeiro das ovelhas perdidas de Israel e depois no envio seguinte de toda a gente. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, vamos encontrar novamente esse pensamento quando o apóstolo diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, essa pessoa negou a fé e é pior do que um incrédulo. O cuidado com a própria família, o cuidado com as pessoas da própria comunidade é algo intrínseco a cada pessoa batizada e, por conseguinte, chamada ao discipulado. Quando há verdadeiro amor e empatia, não precisamos ser lembradas e lembrados disso pela lei ou pela cobrança de alguém. Deus nos concede forças, até quando o cansaço sobrevém com intensidade, como às vezes acontece no caso do acompanhamento a pessoas doentes, e então conseguimos realizar a nossa missão. Mas o passo seguinte, ou mesmo simultâneo, quando possível, é o atendimento a toda pessoa, pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Estava sem roupa e vocês me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim, disse Jesus. Na vida, tudo tem o seu tempo. Neste momento, menos é mais. Menos contato físico garantirá mais vida, visto que o isolamento social ainda é a melhor prevenção contra a transmissão do novo coronavírus. Por isso, falamos com quem não mora sob o mesmo teto por meio do WhatsApp,
de chamadas de vídeo ou de uma conversa telefônica. Também o culto ainda acontecerá por algum tempo nesse formato virtual. Já o auxílio às entidades confiáveis pode se dar por meio de um depósito financeiro ou da doação daquilo de que ela tem necessidade. A Igreja, o corpo de Cristo, tem a missão de ensinar, de anunciar o reino de Deus em palavras e ações e também de curar enfermidades, como está escrito no versículo 35, no início do texto que ouvimos. Ela se desincumbe dessa missão de forma assertiva, procurando perceber qual deve ser a maior ênfase neste ou naquele momento, mas sem se descuidar das demais frentes. Em tempos regulares, somos orientadas e orientados pelo planejamento missionário, o PAMI, o qual é elaborado em conjunto pelos grupos, setores e conselhos da comunidade. É fundamental que nestes dias não percamos de foco a principal meta missionária do Evangelho de Jesus Cristo, o cuidado com a vida das pessoas. O restante ainda poderemos colocar em prática quando tudo isso passar, e vai passar. Ao deparar-se com o que acontece na cidade onde você mora, no Brasil e no mundo, compare as informações. Procure entender com a maior nitidez possível o que está acontecendo para tirar conclusões seguras do momento em que vivemos. E claro, veja tudo à sua volta com os olhos misericordiosos de Jesus. Se você nesse momento precisa de cuidados, não sinta culpa por isso. Peça ajuda. Aceite ajuda. Encontre pessoas de confiança para te acompanhar no que for preciso e converse muito com Deus em oração. Se você está em uma função de liderança na família, na comunidade ou em outro espaço, busque em Jesus o exemplo de gestão, cujo princípio está em um olhar misericordioso e compassivo e que se dá de uma forma envolvente e participativa. Se você recebe um convite para ajudar em algo e está em condições de aceitá-lo, ou se você percebe que pode colaborar em uma frente, faça-o com alegria e gratidão. Dê o melhor de si. Ajude a pensar o que mais pode ser feito, com que recursos e como mais pessoas podem ser envolvidas nessa missão. E por fim, lembre-se de que o Eterno é Deus. Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. O Eterno é bom, o seu amor dura para sempre e a sua misericórdia não tem fim. Amém. Aprendamos de Maria a ouvir com devoção, ter de muita energia, pressa e dedicação. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, a ovelha sem pastor, libertados pela graça, nos dispomos a servir, sirvamos com alegria.
juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor, libertados pela graça, nos dispomos a servir, sirvamos com alegria, exaltando Deus amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, integrar a comunhão. Vivenciar diaconia com os mais pobres deste chão. Resgatar cidadania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor, libertados pela graça, nos dispomos a servir, sirvamos com alegria, exaltando Deus amor. A diretoria da comunidade destina a oferta de gratidão deste final de semana para a Casa de Passagem, que recentemente completou 18 anos. Desde o seu princípio, a Casa de Passagem São Lucas acolhe pessoas de todo o Brasil para tratamento especializado aqui na capital gaúcha. Você pode fazer a sua oferta por meio de depósito na conta da comunidade ou do sistema do PagSeguro, como informado pela nossa lista de transmissão de WhatsApp, por e-mail e ao final deste culto online. Muito obrigada. Que o nosso testemunho se torne efetivo também por meio do aporte financeiro para projetos da nossa igreja. Ouve nossa oração e atende nossa súplica. Ouve nossa oração e atende nossa súplica. Oremos. Deus de plena bondade, intercedemos a Ti por equilíbrio neste tempo diferenciado no qual vivemos, quando o mundo lida com as consequências da pandemia da Covid-19. Que os interesses coletivos sejam colocados acima dos interesses individuais em todas as esferas públicas. Que as igrejas testemunhem a prioridade da vida sobre outros interesses difusos e que continuemos encontrando formas criativas de estarmos unidas e unidos em oração e em ação, preservando ainda o distanciamento social. Ouve nossa oração e atende nossa súplica. Ouve nossa oração e atende nossa súplica. Que nas famílias a cooperação, o perdão e o cuidado mútuo superem os desentendimentos, a intolerância e o egoísmo, e que não seja admitida qualquer forma de violência. Que as pessoas enfermas encontrem o amparo médico e familiar necessário à sua recuperação. Graças a Deus, porque somos ovelhas do Teu rebanho e em Ti nossas forças são restabelecidas. Amém. Deus abençoe a você e por seu intermédio abençoe muitas outras pessoas. Amém.